Fala pessoal, boa noite aí, mais uma vez o nosso conversa e bola furada aqui na Show com a página da Show, a torcida desorganizada que mais cresce no Brasil. Hoje temos mais uma vez aqui um convidado especial. Semana passada o Serjão, o goleiro, participou com a gente, foi muito bacana, contou umas histórias muito interessantes dele com o Tonhão, com o Evair. E hoje a gente tem aqui Guilherme Rivera, ele que é o cônsul do Palmeiras no Rio de Janeiro. Também tem histórias bastante bem legais aqui para contar para a gente. Dá o seu boa noite aí para a turma, Guilherme. Boa noite aí, rapaziada da Chopoco, todos os palmeirenses, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu pelo convite. E vamos que vamos. Vamos falar bastante de Palmeiras hoje. Mais uma vez aqui contando com ele também aqui. Já figura carimbada aqui na nossa Choporco aqui. Humberto Domiciano. Dá o seu boa noite aí, Humberto, para a galera. Boa noite, pessoal da Choporco. Mais uma vez um prazer aí estar no nosso programa Conversa Bola e Conversa Furada. Mais uma vez a Choporco aí representando. Mais uma vez com um convidado especial, Guilherme, a contar boas histórias aí do Palmeiras no Rio de Janeiro, que é um lugar onde o Palmeiras sempre joga e costuma ter sucesso por lá, né? É um lugar que geralmente dá sorte para o Palmeiras também. A gente vai falar sobre isso aí ao longo da nossa conversa. Boa noite aí para todo mundo. Presida, o maior corretor de imóveis da história de Jacareí, hoje presente aqui. Ele que já ganhou muito dinheiro lá, vendeu metade da cidade praticamente, né, Presida? Você tem um histórico grande lá. Seu boa noite aí para a turma, Presida. Obrigado, meu amigo. Mas não é tudo isso, não. Obrigado. Valeu aí. Boa noite, Kleber. Boa noite, Beto Domiciano. E um grande prazer receber nosso amigo Guilherme Rivera, que além de ser lá do Rio de Janeiro, hoje ele está atuando lá como cônsul do Palmeiras, mas ele é aqui do Vale do Paraíba também. Ele auxiliou aí na fundação da Mancha do Vale do Paraíba, né, Guilherme? Isso foi bom, sim. A gente tem um pouquinho de história. Você tem sim, cara. Você é bem conhecido aqui na região, graças a Deus. Mas é um prazer ter você aqui com nós, pessoal da Choporco. Vamos que vamos. Eu que agradeço. Vamos lá. Valeu. Como que é essa história, Guilherme? Você é do Vale do Paraíba, foi parar no Rio de Janeiro, levou as cores do Palmeiras para lá. Já tinha, né? O Palmeiras é um clube... Inclusive, o nosso título de 51 foi conquistado no Maracanã. O Maracanã, por muito tempo, foi chamado de Recreio dos Bandeirantes. Como que é a sua história com o Palmeiras e o Rio de Janeiro? Assim, não é que o Maracanã era chamado de Recreio dos Bandeirantes. É porque até mesmo muito antes, na década de 40, 50, o Palmeiras ganhava muitas coisas lá, e depois o Santos também. E criou-se, não é que é fato, essa história de que o bairro Recreio dos Bandeirantes é referente a isso. Então tem gente de uma linha que diz que é fruto dos paulistas que iam, tipo, a gente passava o trator em todo mundo mesmo, aí colocou quem são os paulistas se divertindo, e outros dizem que os paulistas depois eles iam para lá porque já era um nome bem sugestivo para o Palmeiras, né? Mas é uma história muito interessante aí para esmiuçar, porque inclusive eu estava falando com o Jota, que é um grande historiador do Palmeiras, eu fiz essa pergunta para ele. E eu já pesquisei com um, pesquisei com outro. Ele falou que não tem muita referência a essa questão do Recreio dos Bandeirantes. Mas eu acho lindo também, né? Imagina, um bairro no Rio de Janeiro que a referência é do Palmeiras também. Show, né? Mas, voltando à tua pergunta, Palmeiras já tinha um movimento formado aqui, que se chama Palmeiras RJ. Palmeiras RJ existe há 12 anos e eu estou à frente do Palmeiras RJ são já 5 anos. Moro aqui no Rio há 9 anos e sou de São Paulo, mas morei boa parte da minha vida no Vale do Paraíba, em Taubaté. Como o Valmirzão estava falando, conheço todo mundo de lá, porque em 93 a gente fundou a subsede da Mancha Verde em Taubaté,
que hoje é a Mancha Vale do Paraíba. E lembro como se fosse hoje, eu com 13 anos, 14 anos de idade, eu era o diretor de bateria. E depois só com os casca-grossa lá da cidade, que, pô, hoje a gente é irmão até hoje. O Valmir conhece, né? O Ponês, o Robson, que foi o grande fundador, né? Que Deus o tenha, o grande Robson. E, bom, sempre acompanhei o Palmeiras, morei em outros países também, então pude curtir uma quarentena de Palmeiras, mas sempre aproximando. Então, todos os lugares onde eu vivi, eu tratava de assistir o jogo do Palmeiras. Eu conseguia uma maneira de assistir. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa. Então, eu comecei a pesquisar onde que eu poderia assistir os jogos do Palmeiras. Aí eu conheci a rapaziada do Palmeiras RJ. E aí começou uma longa história aí de amor, né? Humbertão, você já foi assistir jogo no Rio de Janeiro já, Humberto? Já teve várias vezes lá ou não? Do Palmeiras, não, né? Lá no Rio eu assisti jogo da Copa do Mundo, 2014. E quando eu fui a primeira vez pro Rio, que eu era bem novo, eu visitei o Maracanã, mas foi em dia que não tinha jogo. Que o Maracanã, a calçada da fama lá do Maracanã, ela foi inaugurada em 2001, se eu não me engano. 2001, acho que foi 2000. E aí em 2001 eu fui visitar o Rio de Janeiro a primeira vez e dei uma passada lá, e consegui visitar a calçada da fama e tal, mas não tinha jogo, era um período que não estava tendo jogo. Mas foi muito legal, assim, o Maracanã antigo eu gostei bastante, queria muito ter visto o jogo lá. Apesar de ter visto no novo, eu acho que o antigo devia ser muito mais legal para se ver futebol do que o novo. Não sei se o Guilherme concorda comigo nisso aí. É a velha questão alias palestrinha, né? Sempre... Olha lá que o Rodrigo falando aqui. Rodrigão, irmão. Então, eu sempre, quando estou no Allianz, me bate aquele saudosismo do Parque Antártica. Eu acho que para quem vivenciou tudo aquilo, não tem como, é diferente, né? Mas aí oscila nos nossos corações aí a modernidade com a tradição, né? E o Palmeiras precisava disso, precisava, né, de um crescimento, porque senão a gente ia ficar igual o nosso amigo Kleber Vascaíno ali, né? Ia ficar assim, porque se você... Hoje futebol é dinheiro, infelizmente. Antigamente tinham jogadores, bons jogadores, né? Hoje tem gente que fala que a gente tem bom jogador, eu não sei, eu sou muito saudosista com os jogadores de antigamente. E falando do Maracanã, eu tive a grata oportunidade de assistir um jogo no Maracanã antigo, que foi aquele Brasil-Uruguai de 93, com os 2 gols do Romário. Caramba, eu fui molecão de tudo, morava em Taubaté. Um tio pegou e falou para mim, olha, eu tenho 2 ingressos aqui, consegui chamar um primo, que inclusive ele era santista, é santista ainda, né? E tive esse prazer de assistir esse jogo. Pô, foi sensacional. Sensacional. Imagina um Maracanã com 200 mil pessoas. É outra energia. Uma energia que hoje a gente não consegue mais sentir. Mas você vê um estádio mais bonito. O Maracanã, a gente consegue ter um panorama legal, não tem ponto cego. Inclusive, o nosso espaço de visitante, sempre a gente assiste cômodo, a gente tem uma visualização muito boa, diferente do Engenhão, que o Engenhão não tem condições, é mais pela resenha, é mais para estar todo mundo junto. Mas o Maracanã é o templo, né, do futebol no Brasil, é gostoso assistir lá. E a gente já curtiu bastante, pô, teve umas vitórias nossas aí, foi bem legais, pô, um jogo contra o Flamengo que a gente deitou. Poxa, festa do início ao fim, foi muito bom. Qual jogo é esse que você está falando? 4-1 contra o Flamengo do Zico?
Não, cara, esse jogo foi em 2018 que a gente ganhou, foi 2-0? 2-1. 2-1. Foi em 2017, acho, né? Foi 2017, isso. Você tava lá, Valmir? Não, esse dia eu não fui. Não foi. Mas eu lembro. Foi o gol do Pô, eu Dudu. lembro porque eu tenho muito vídeo desse dia que foi sensacional. Putz, vai estar festa lá. Só dando uma passagem rapidinha aqui, o Rodrigo Diaco, ele falou que até que enfim a gente trouxe um cara decente. E o Chaio, lá de Vila Velha, Espírito Santo, falou que o Jardim, quando a gente estava falando do Parque Antártica, falou que o Jardim Suspenso era uma casa diferenciada. De fato era mesmo, e a gente sempre fala que é muito gostoso, é muito confortável hoje ver um jogo no Allianz, mas a saudade sempre fica. Pedindo pro pessoal aí quem puder dar aquela curtidinha, apertar o curtir aí, quem puder compartilhar também, compartilhar a live. O Papã aqui tá mandando boa noite, seus pregos. Seus pregos. Ô, Presida, foi o Papã que ganhou a rifa da camisa, não foi? Aquela rifa que a gente fez da camisa? Foi o Papã que ganhou, né? Ele que ganhou e entregamos para ele lá em Limeira, no último jogo do Palmeiras, inclusive. A gente fez uma rifa, Gui, com uma camisa dos veteranos do Palmeiras, autografado por Tonhão, Alexandre Rosa, Galeano. E acho aí que eu comprei até. Eu comprei uma rifa dessa lá no Isidoro. Ela mesmo, perfeito. Essa camisa mesmo. E o Borim, grande Rubão falando que ficou todo contente quando falou que você ia participar. Ele até ia participar hoje, mas a gente recebeu uma mensagem no WhatsApp aqui para colocar ele no ar e eu não estou conseguindo. Mas o Rubão mandou um abraço para você. Rubão ia ser meu parceiro esse ano de Trem da Morte, até Cochabamba, para a gente ver o Palmeiras. Felizmente aconteceu tudo isso aí. E o Digo, também o japonês, falando que eu e o Kleber fomos na final de 97 no Maracanã. Estava falando da minha camisa do Vasco. Essa camisa eu troquei com o Vascaíno em 97, no dia da final. O Vasco foi campeão. E o Vascaíno me pediu para trocar com ele, para ele guardar de recordação. E é uma camisa que eu tenho. E tenho a de 2018 também, que foi lá quando a gente ganhou, a gente acabou trocando. Essa amizade. Mandar um abraço pro Digo aí também, parceiraço. Irmão pra caramba. O japonês ia no jogo comigo quando a gente era moleque. Era impressionante. Assim. A gente pulava a linha do trem, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. A gente pulava a linha e andando pelo trilho do trem, subia na plataforma e acabava parando no jogo. Mais um aqui, ó. Mauro também mandando boa noite pra galera. Boa noite aí pro Mauro. Maurão é nosso cônsul de Caçapava. Brabo. Falando nisso, quantos cônsuls tem no Brasil hoje? Você sabe, Guilherme? Cara, eu acho que hoje a gente tem uns 110, 120 consulados entre Brasil e mundo. Essa grande... 115, né, Guilherme? Lá na Arena, né? Oi? No último encontro que teve agora, antes da epidemia aí, teve 115, né? Se não me engano. Teve 115, mas só que aí aumentou um pouco, né? Eu acho que no início do ano entraram mais cidades aí também. É um movimento que tende a crescer, né? Não tem jeito, né? É um movimento que tende a crescer, né? Porque todo mundo vai se interessando, né, cara? Vai vendo as vantagens. Quem mora muito longe de São Paulo vai vendo as vantagens de ser um cônsul, ter um consulado, né? O Palmeiras também dá uma facilitada de vez em quando para quem é cônsul, para o pessoal que vai junto. É legal esse trabalho do Palmeiras, cara. Eu acho interessante, cara. Olha, cara, a gente faz um trabalho que ele é muito autoral mesmo. Tudo depende da gente. A gente tem hoje a chancela do Palmeiras, que é fruto de trabalho, né? Mas a gente poderia ter muito mais apoio do Palmeiras, porque o Palmeiras é muito grande. Como diria o Zé Roberto, o Palmeiras é gigante, né? Então, tem outros clubes no Brasil que apoiam muito mais os consulados. Eu acho que nós, do Consulado do Palmeiras, tanto a gente aqui do Rio de Janeiro, quanto de outras cidades também, que eu sei que fazem um trabalho incrível,
Poxa, tem cidades, tanto do interior de São Paulo quanto de capitais do mundo, que faz um trabalho maravilhoso de exaltação da marca Palmeiras, e acho que o Palmeiras poderia ver a gente com um pouco mais de carinho. O Cleiton aqui falando que está com saudade de viajar 1.200 quilômetros para ver o Verdão. Né? Conhece ele também ou não, Gui? Conheço. Cleitão é brabo. Mandar um abraço aí para ele. E o pessoal da Bahia também acompanhando a gente aqui. Quem quiser mandar pergunta para o Guilherme, pode mandar aqui. Ou mesmo fazer a participação por meio de comentário e tudo. A gente pega e acaba lendo aqui. Esse é o principal objetivo, é todo mundo brincar. O Cleiton, olha só, o Cleiton, ele é cônsul também do Palmeiras. Ele é cônsul de Santa Catarina. Só esqueci o nome da cidade, mas a gente tem um consulado forte em Floripa. Inclusive, no ano passado, eu fui no Palmeiras e Avaí e fui para conhecer o trabalho dos caras também. Pô, eles têm uma sede sensacional. Pô, foi muito bom mesmo. Assim, o jogo foi uma porcaria, choveu pra caramba. Mas, assim, por mim, eu ficava no consulado de boa, não teria nem ido, porque a chuva que a gente tomou nesse dia, cara. Vou falar só por Deus. Eu tinha pegado uma cerveja e aí tava no meio da galera sem camisa, coloquei dentro de um saco plástico, coloquei tudo e pingando. Aí quando eu fui pegar a cerveja, cara, não vou tomar um chopor com água de chuva, cara. Então, pô, fiquei lá na parte que não dava para ver o jogo nada. Eu e o Tony, que é o cônsul de lá, ficamos tomando uma sem tomar chuva, cara. Está muito tiozão já para isso. Você não vai com o Valmir. O Valmir é bom de previsão do tempo. A gente foi para Londrina, lembra aquele jogo contra o Paraná? Aquele 1-1 em 2018, com o do Scarpa de pênalti. Começou a fechar o tempo assim, e todo mundo, porra, vai chover, vamos comprar capa. Aí o Valmir, não precisa comprar capa, não. Porque aqui, assim, quando tá ventando assim, eu não devia fazer a volta por trás e não vai chover no estádio. Meu amigo, a hora que começou... nego perdendo o celular, o Valmir, todo mundo xingando o Valmir, e ele, como uma ajuda, o Valmir não é uma boa companhia, não, viu? É brincadeira. Fazer uma pergunta pro Guilherme, Humberto, você participando aqui com a gente também. Você já entendia esse esquema de consulado? Ou é tudo novidade para você? Eu já conheci alguma coisinha assim, isso é bastante, tem sido comum aí, né, nas cidades um pouco mais distantes aqui de São Paulo. Eu queria perguntar para o Gui uma coisa, como é que funciona o dia do jogo, assim? Existe um grupo de WhatsApp do pessoal do Rio de Janeiro, que já marca um ponto de encontro, onde vocês veem o jogo. Explica para a gente como é que é o dia do jogo. Como é que é o dia do jogo de acompanhar o Palmeiras aí no Rio? Como é que é esse dia aí, né? Bom, qual que é a função principal de um consulado? É você ter o teu espaço, para que a galera é um ponto de referência para que todo palmeirense que mora na cidade ou que esteja a passeio tem esse ponto de... Então, assim, quais são as minhas premissas, assim, de um bom consulado? Precisa de pessoas legais, cerveja barata e televisão boa. E aí a festa tá garantida. E depois, assim, são situações diferentes. Jogo do dia a dia, a gente faz assim, normal. Transmissão dos jogos, reunião dos amigos, a gente cria evento, tem dia de macarronada, a gente faz churrasco. Mas dia de jogo, no Maracanã, nós temos 4 jogos, né? Então fica um pouco mais complexa a estrutura. Tem vezes que aí tem uma coisa bacana, pelo fato de a gente ser um consulado, que a gente tem um certo acesso. Tem jogo que é mais fácil, outros não, mas de facilitar a vida da nossa família, do Palmeiras RJ, com ingressos. Então, a gente monta um esquema
um ponto para a galera ou fazer troca dos ingressos do Avante ou comprar ingresso com a gente mesmo. E a gente tem um esquema muito legal, que isso entrou depois quando o Tarso, né, que é o nosso diretor de departamento, ele conseguiu junto ao Palmeiras, com que a gente conseguisse colocar as crianças, os filhos dos palmeirenses que moram no Rio de Janeiro. Então, assim, poxa, tem criança nossa aqui que já tem muita experiência de campo já, que entra em todos os jogos, então a gente tem acesso a isso. Desde quando o Palmeiras jogou contra o Vasco, lá em Volta Redonda, a gente colocou no Engenhão, contra o Botafogo, obviamente, nos jogos, alguns jogos contra o Flamengo, às vezes a gente opta em não fazer, porque agora, como acirrou essa rivalidade, ficou um pouco mais complicado. Até pouco tempo atrás o Flamengo não era nada, né? Então, queriam até tirar foto com a gente. Hoje não, hoje já ficou casca grossa fazer jogo. É até difícil para a gente chegar no estádio. Tanto é que teve aquele problema com a rapaziada lá de Volta Redonda, não, de Juiz de Fora, que eles erraram o caminho, aí levaram um pau. É complicado. E a gente também tem uma, de certa forma, uma responsabilidade, porque como a gente mora aqui, a gente monta toda uma logística para todo mundo, para quem está chegando de São Paulo, para quem mora no Rio, porque são diversas localidades. Vocês sabem, o Rio de Janeiro é complexo, é grande, então, e ao mesmo tempo tem palmeirenses que moram em todas as regiões do Rio. Vem gente do interior, vem caravanas do Espírito Santo. Então, assim, a gente monta todo o esquema para prezar pela segurança também. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade aqui do consulado do Palmeiras no Rio, não desmerecendo, às vezes, outras cidades que têm trabalhos igualmente incríveis, mas a gente aqui temos 4 jogos e tem a segurança, né? A gente mora num estado que não é um dos estados mais seguros do Brasil, né, cara? Então, imagina a responsa, cara. E tem gente que não vê isso. Rapidinho, uma pergunta aqui. Você falou o Flamengo. A gente não era rival dele e acirrou essa rivalidade. Você acha que isso acontece muito por conta da situação difícil que vivem os outros 3 do estado? Não tem mais ninguém para o Flamengo rivalizar dentro do Rio de Janeiro. Então ele acabou procurando um rival fora? Só para respondendo aqui ao Pierre, né? Pô, irmãozão de Campinas. Sempre quando ele tá no Rio de Janeiro, ele tá com a gente. Então a gente cria essas amizades assim, em todas as partes, que se identifica com a vibe que a gente tem no Rio, que é muito legal. Então, aproveitando que a gente está falando dos comentários, só para absolver o Valmir também, para a gente não ser injusto, porque a gente estava aqui culpando ele pela chuva em Londrina, mas o japonês falou que tomou chuva com você em Florianópolis e comigo e com o Valmir em Londrina. Então a gente está com o pé frio já. Pô, o Digo é especialista em chuva, caraca. Eu digo que é pé frio. Pô, foi irado, a gente aprontou pra caramba lá, né, Digo? Foi show essa viagem para Floripa. Então, mas fala aí, Val. Bom, vou responder. O Marcelo Lima também deu um salve para nós aí. Legal. O Marcelo está falando a respeito da segurança, que é um pouco complicado, né? É isso que ele Valeu, Marcelo. Então, questão de segurança é importante, né? Porque não é só festa. Quando a gente sabe que o ambiente é hostil, muitas vezes eu já briguei com o Palmeiras já, até uma vez me expulsaram do grupo dos consulados, porque naquele jogo contra o Vasco, eu entendo a amizade, mas assim, foi o jogo do título e os caras poderiam cair. Eu estava preocupado, porque assim, você quando é torcedor comum, não que eu não seja um torcedor comum, mas assim, por estar metido no esquema ali, por ter uma certa informação privilegiada e poder fazer algo pelo torcedor, a gente sempre quer o melhor. Então, assim, o que depender, pelo menos de mim, eu vou querer
que a gente esteja no máximo de uma margem de segurança para que não aconteça nada de ruim, né? Então a gente cuida sim, cuida da segurança, precisar brigar com todo mundo do Palmeiras, a gente vai brigar. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai quebrar o pau. E respondendo a tua pergunta, né, da rivalidade, cara, eu acho que rivalidade que se formou agora é uma questão que é o seguinte: o Flamengo tem muita torcida, o Palmeiras tem muita torcida no Brasil todo. Então, isso aí já é um fato para transformar uma rivalidade. Agora, como a gente estava dizendo anteriormente, né, hoje futebol, infelizmente, é dinheiro. Então, as duas equipes que mais têm dinheiro no Brasil é Palmeiras e Flamengo, então acirra, né? E aí a qualidade dos outros clubes é inferior. Tem alguns outros clubes que até bate de frente, né? Como os clubes do Sul, o Atlético Paranaense, que está numa ascendência, né? Eu diria até que já daria até para incluir em time grande alguns clubes do Rio, só tem nome, mas não são mais uns clubes grandes, né? Mas tem toda uma história e se respeita. Mas os clubes de São Paulo, que sempre, ultimamente, não estão bem, mas só que é São Paulo, São Paulo meio que detém, né, o capital nacional. Então, meio que fica nisso, né? Mas o Flamengo investiu, eu não conseguia entender como que o Flamengo não conseguia desenvolver um time pela quantidade de torcedores que tem. Entrou uma gestão dos caras que é uma gestão inteligente e que, de certa forma, usaram o Palmeiras como referência, porque eles, assim, na verdade, ficavam putos, né? Eles com dinheiro e não conseguiam conquistar nada. Mas aí eles usaram a gente como referência e deu no que deu, né? Agora a gente tem que correr atrás aí, usar os caras como referência também e buscar o protagonismo de volta. Ô, Presida, você já foi ver muito Palmeiras e Vasco lá em São Januário já ou não, Presida? Não, acho que fui 4 vezes só ao longo da história aí. 4 ou 5 vezes. E no Maracanã também você já foi ver alguns Palmeiras e Vasco? Já, fui em 97, né? É que depois dessa época, o Palmeiras começou a jogar mais em São Januário contra o Vasco, né? Antes jogava mais no Maracanã, mas depois de 98 para cá, eu acho que o Palmeiras não jogou mais no Maracanã do Vasco, se eu não me engano. Não teve mais. O clima sempre foi bom, assim, nos jogos que você foi? Sempre foi bom. Você sabe, Guilherme, como que surgiu esse começo de amizade? Essa amizade já, que agora é bem duradoura entre Palmeiras e Vasco. A gente está com o Marcelo Lima também deve ter participado da costura dessa amizade, mas você sabe como que começou isso? Acho que até entre as torcidas deve ser talvez a união mais forte que existe no futebol brasileiro, acredito eu. Guilherme? Sem dúvidas. É uma união muito bonita, né? Que é assim, raro de se ver. Inclusive na final de 2018, que a gente venceu, os caras assim comemorando com a gente. Assim como foi em 97, quando a gente também, né, parabenizou os caras pelo título. Embora foi meio mandrake, né? Aquela suspensão, né? Do Edmundo, fala sério, né? Mas, assim, o Vasco realmente tinha um time muito bom, né? Mas, assim, não gosto muito de falar de derrota, não. Eu sempre prefiro falar quando o Palmeiras ganha, porque seria mais um para conta, pô. Os caras pegaram a gente de volta, pô, ainda mais que foram 2-0, né? Maldito Eurico Miranda, esse aí mandava no futebol, hein? Pela campanha, né, Guilherme? O Vasco realmente mereceu, foi o melhor time na primeira fase, na segunda fase. Acho que eles com uns 10 pontos na frente do Palmeiras, assim, no cômputo geral, né? Mas nos 2 jogos aí, o Edmundo tomou amarelo no primeiro jogo. Parece que ele cavou a expulsão para conseguir o efeito suspensivo para jogar o segundo jogo. Então, mas assim, a rivalidade ela surgiu muito tempo atrás. Isso é década de 50, estamos falando. Isso aí é muito fruto de... rivalidade ou amizade?
rivalidade não, de amizade, desculpa. Ah, tá. Porque tem o fato de serem clubes colônia, né? Que foram muito massacrados também na época. Não é como hoje, né? Quando fala que o europeu tem um certo prestígio. Antes não, o europeu ele vinha para trabalhar na lavoura, né? Com trabalhos baixos, assim, e eles construíram uma história bonita e se identificavam. Tanto é que no Palmeiras, a única camiseta que era permitida a entrada dentro do clube era do Vasco. Aí depois proibiram, mas durante um tempo era possível fazer isso. E aí depois tem a questão também das organizadas, né? Que se a gente for pegar para ver, até acho que o Marcelo da TUP que estava aí, né? Sim. Então, a principal, a união da época era TUP e Raça. Não sei se vocês sabiam disso. Essa era a aliança de torcida organizada. Mas aí depois, quando teve aquela confusão com o Cléo, aí surgiu deu uma reviravolta, o Vasco ofereceu uma parceria, e essa parceria é fechada até hoje, né? Que é muito bonita, né? Acontecem, de repente, algumas coisas, mas é humano, né? As pessoas brigam também. E assim, era uma coisa que antigamente se ficava mais restrita à uniformizada, hoje não acontece mais, né? Mesmo o torcedor comum se confraterniza, Palmeiras e Vasco, acaba acontecendo bem uma coisa normal, assim, né? As pessoas se confraternizam. Você já foi, Berto, assistir Palmeiras e Vasco bastante vezes ou não? Aqui em São Paulo eu já vi algumas, sim. Aqui em São Paulo, nossa, eu já deve ter visto, acho que uns 7 ou 8 jogos. Eu lembro sempre de um que o Petkovic saiu, que ele foi expulso, que a polícia teve que tirar ele do campo no Palestra. Eu lembro de um jogo, nesse jogo, inclusive, o Valdir Bigodinho estava jogando, ele fez um gol logo no começo. Eu fui nesse jogo que o Palmeiras perdeu do Vasco em 2015 ou 16. O Nenê foi em 2015, né? Que o Nenê salvou o Vasco, né? Ou não conseguiu salvar o Vasco, mas ganhou do Palmeiras no Allianz, né? E eu lembro desses jogos. Eu lembro bastante desses jogos Palmeiras e Vasco. Mas eu queria perguntar pro Gui, qual o jogo inesquecível para você aí no Rio? Qual o jogo do Palmeiras? Talvez seja 2018, não sei, mas qual o jogo que você não esquece aí, que você viu no Rio de Janeiro do Palmeiras? Olha, eu acho que assim, eu tive uma grande sorte, porque quando eu assumi, que foi em 2015, e já acompanhava sempre aquela draga, quando eu frequentava Palmeiras RJ, ia muito poucas pessoas. Aí, em 2015, a gente já teve aquele Campeonato Paulista contra o Santos, né? Que aí a gente já bateu na trave ali, e depois teve Copa do Brasil. Esse jogo da Copa do Brasil foi um marco pra gente, assim, porque a gente organizou um evento na orla de Copacabana. Então foi sensacional. Foram 2 jogos com muita chuva, mas muita gente. Assim, a gente conseguiu colocar nos jogos de quarta-feira 400 pessoas em cada jogo. Isso aí serviu para dar um boom pro Palmeiras RJ. Aí depois teve a outra final também, que foi a final de 2016, da Chapecoense. A gente simplesmente fechou uma rua. Tem um brother meu que mora no Morro Cantagalo, Marcelo, que é um botafoguense. Ele pegou, caraca, Gui, meu irmão, tô falando com a minha mulher aqui, pô, aí, assim, não, no carioquês, dava para escutar lá do morro, lá de cima, dava para escutar a nossa festa. Então, foi, assim, esse processo que a gente começou a colocar mesmo a nossa pata dentro do Rio de Janeiro, porque antigamente ninguém sabia da existência de Palmeiras RJ. E hoje a gente é um consulado referência, que sabem que a gente tem muita gente, mas foi fruto de muito trabalho, muito amor com as pessoas, né? De querer tratar bem, sempre se preocupar. Vem cá,
senta aqui, e o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode melhorar o espaço. Então, para esses jogos principais, de a gente ter bastante gente, nos serviu. Tanto é que hoje a gente tem muita gente, a gente tem canal do WhatsApp que é tipo lotado, tem bastante gente no Instagram, no Facebook. Isso é fruto de um trabalho geral e conjunto, que a gente tem uma equipe que trabalha em conjunto, cada um faz uma atividade, né? A gente tem vice-cons, tem vice-presidente, tem tesouraria, tem área de ação social, tem a parte de design. Então, se você não faz isso para um consulado, também não adianta os jogos, que você não consegue manter isso depois. Tanto é que agora, para início de Campeonato Paulista, eu ficava surpreso de fazer com que, às vezes, gente que saía de Campo Grande para bater até Copacabana para assistir o jogo com a gente. Então é incrível. Olha lá o Adelso, abraço. Pô, valeu, Adelso. Falando Adelso que não dá para bater de frente lá, não é fácil, não. Ó, tem uma mensagem aqui para você, eu vou colocar aqui, tentar colocar no ar aqui. A gente gravou um vídeo aqui, um amigo seu mandando uma mensagem para você. Haha, moleque. Calma aí. Bom, pô. Mas não tá rodando esse negócio. Sabe como que é? Aqui é ao vivo, né? Ao vivo você sabe que como que é. As coisas não funcionam direito. Já é marca registrada nossa aqui. Pelo menos a gente nunca errou um vídeo, né? Fala, pessoal da Shoporco, beleza, mano? Hoje o nosso convidado aí é o Gui, né? O Guilherme. E mandar um abraço pra ele aí, pra todo mundo que tá online. E... cara especialista em marketing digital, futuro especialista em marketing digital, né? A gente se conheceu aí nos jogos aí na América do Sul, Libertadores, tal, São Januário, várias vezes. E é isso aí, mano. Cara acima da média aí, gente boa, parceiro. Estamos até tentando fazer uns negocinhos junto, né, Gui? Profissionalmente. Vamos sim. Isso aí, tamo junto de novo aí. Beleza, irmão? Tamo, irmão. Saúde aí, se cuida. Grande abraço. Avante, palestra. Grande abraço. Tamo juntasso aí, cara. O Rubão era para ele participar hoje aqui com a gente, que nem eu falei, mas deu um problema, eu não consegui colocar ele no ar. Então, ele participou outro dia com o celular, ele tá em Itu lá isolado com medo do coronavírus, ele tá em Itu lá isolado no meio do mato. Outro dia ele tentou participar, o celular dele não tinha sinal, ele foi até a vizinha roubar o sinal, mas... É mentira, Humberto? Você tá rindo, mas é mentira, não é verdade? Não, é verdade. Tava na caverna, no escuro, foi bem... uma participação bem diferente do Rubão aquele dia. O Kimi da Turma, você conhece ele, tá mandando um abraço aqui pra você também. Lembrando aqui, ó, ele falando que a amizade com a torcida do Vasco começou em 42, quando o militar vascaíno subiu na frente de jogadores do Palmeiras contra o São Paulo, junto com a bandeira do Brasil. Aquele Palmeiras e São Paulo, o primeiro jogo com o nome de Palmeiras, que o São Paulo acabou saindo do campo. Tava nesse jogo, presidente, ou não? Não tava, não. Não consegui ver, cara. A gente não tinha um consulado na época, então... esse jogo é o seguinte, foi o oficial do Exército, Adalberto Mendes. Ele era vascaíno, ele veio do Rio de Janeiro fortalecer aí o Palmeiras contra o Disney, né? A diretoria do São Paulo que queria tomar o nosso estádio, né? Aquela velha história, né? Mas aqui em Miratuba tá certinho aí. Foi o Adalberto Mendes, oficial do Exército. Ele era vascaíno, cara. Ele era muito amigo do Oberdan, goleiro do Palmeiras, na época. Saudoso Oberdan Catani. Ô Gui, como que tá teu tempo? Porque se deixar a gente fica aqui. Você tem... Quanto tempo a gente tem ainda pra te explorar ainda? Não, fala aí, pô. O que tiver para trocar ideia, segue a pauta. Só rapidinho pra gente já caminhando pro final, que a gente tá 40 minutos no ar. Vocês têm acompanhado aí o noticiário do Palmeiras, Humberto? O que traz aí o noticiário atual do Palmeiras? O que é falado? Hoje saiu uma notícia bem interessante aí, que o Palmeiras vai começar a fazer os treinos de bandeira online, né? Então, os jogadores vão treinar cada um na sua casa, por vídeo, e é uma modalidade de ensino à distância, é uma forma aí que o Palmeiras encontrou, principalmente para justificar a redução de salário, que afetou o elenco todo, né? E diferente de um clube aí do Rio de Janeiro, que demitiu aí 20, 25% dos seus funcionários, o Palmeiras não demitiu ninguém,
e para manter mesmo, né, os jogadores em atividade. E aí com esse instrumento aí vai ser legal, porque o torcedor palmeirense vai poder acompanhar também o treinamento de vídeo. Essa é uma ideia muito boa aí que o Palmeiras teve. Deve começar, eu não sei o dia exatamente, não sei se já começa amanhã, pelo que eu li já deve ter alguma coisa amanhã nas redes aí do Palmeiras, mas vai ser bem legal. Eu acho que tem um vídeo bem bacana aí no Twitter, acho que foi o Twitter do Luxemburgo até que retweetou isso hoje, botou um vídeo bem legal de como vai funcionar, acho que vai ser interessante aí, e a gente tem que voltar, assim, por mais que ainda seja uma situação complicada que a gente está vivendo, o futebol vai retornar e a gente já precisa pensar aí de como vai ser esse retorno aí ao futebol, né? Acho que o Palmeiras conseguiu ser inovador mais uma vez aí nessa dificuldade, nesse momento de crise. Acho que essa é e teve a reunião também na Federação Paulista, né, de futebol, que ainda não definiu uma data, né, para o retorno. Então, dependendo aí das autoridades de São Paulo aí para a gente ter uma ideia de quando vai retornar o futebol. Acho que é isso, né? Por hoje são as novidades aí do futebol. Ô, presidente, o Rubão tá falando aqui que acredita que futebol só em junho, ele deve ter falado, ele acha que ele quis dizer julho. Julho ou agosto, e olha lá. O que você acha, presidente? Vamos ficar um bom tempo ainda sem Palmeiras, só matando a saudade falando de coisa velha aqui na nossa conversa furada da segunda-feira, presidente? Vai ter que, por enquanto, vai ter que ser assim, Kleber. Não tem jeito, cara. Eu acho que o Dória vetou agora à tarde. Aí a volta aos treinos, cara. Esse mês de maio, talvez só em julho, para começar em agosto, cara. Tá por aí. Eu queria fazer uma pergunta pro Guilherme aí. Claro, dá vontade, presidente. O Guilherme, você está falando com o Rubens Borinho aí que vocês pretendem fazer a viagem um dia, se possível, para Bolívia, lá com o Trem da Morte. É verdade isso daí, cara? Muita verdade, cara. Pô, chama eu, pô. Na verdade já estava tudo traçado, já itinerário. Na verdade, esse é meu sonho, né? Eu sempre. Então você tá junto, Valmirzão. Vamos junto, cara. Tá junto, ó. Estamos fechados. Porque assim, eu sempre quis fazer esse passeio de Trem da Morte. E agora tem o jogo do Palmeiras ainda, pô. Sensacional. Eu largo eu vou e eu volto o carro do cara de novo, mas me chama que eu vou, cara. Quais os lugares assim mais assim curiosos que você já foi acompanhar o Palmeiras já, Guilherme? Cara, eu morei na Itália 7 anos. Então eu sempre tratava de encontrar uns palmeirenses e a gente buscava algum lugar para assistir, né? Um bar, aí tinha que pagar Rai 2, Rai 2 Sport, então passavam para gente. Eu tive a grande oportunidade de conhecer um grande palestrino que se chama Vittorio Manzoli. Ele é de Ilhabela e ele era um chefe de cozinha de um restaurante top na Sardenha, que eu trabalhava na Sardenha. E a gente criou uma amizade muito legal, mas ele era muito porra louca e sempre dava problema, brigava no avião e, pô, era um caos. Mas assim, eu sempre comprava dele, né, protegia, tirava ele às vezes das encrencas de bar também, isso na Itália. Aí, mas assim, encurtando a história, ele pegou, a gente assistia vários jogos do Palmeiras, e com mais uns 2 caras, ele pegou e falou assim, ó, quando você voltar pro Brasil, você vai no meu restaurante Ilhabela. E eu, assim, eu vou porque é meu brother, mas eu achava que era um restaurantinho pé de chinelo, porque o que eu conhecia dele era um lixo. No bom sentido da palavra, né? Talvez ele era irmão porque era um lixo. É mais legal, né? Mas aí, cara, eu chego no restaurante com a minha ex-mulher. Eu chego, era o principal restaurante de Ilhabela, que se chama Família Manzoli. Ele pega, me leva para um lugar que se chama Espaço Palestra Itália, com o logotipo do Palmeiras talhado como se chama aquela madeira que faz robe, né?
que faz a rolha. Cara, sensacional. Um pico ali direcionado pra gente. E, poxa, colocou tudo. Tomei barolo. Tudo como manda o figurino, assim. E aí depois veio e cantou. Ó, que experiência sensacional. Vittorio Manzoli é um cara que mora no meu coração, um dos grandes palmeirenses que eu conheci, de Ilhabela. Hoje ele não está mais presente aqui com a gente, né? Ele faleceu, teve lá os teus probleminhas, mas olha a estipe do camarada. O pai dele era o maître do Frank Sinatra no Brasil. É brincadeira. Então é muita história aí que o Palmeiras nos propicia, né? Que é sensacional. Ó, o Ricardo também já mandando um abraço para você também, Guilherme. Mandando um abração aí. Ricardão Brabeira, porqueria in the house. Ulisses também mandando um abraço, ó. Ulisses. E o Carlos Alberto também mandando um abraço para você aqui também. O pessoal tudo acompanhando. Valeu. O Guilherme tem uma vasta lista de fãs aí, de amigos, hein, Guilherme? Parabéns. Pô, graças a Deus, cara, porque cara, a gente gosta de gente, né? Eu acho que mais que nada, é o que eu comento sempre, inclusive muito com o Isidoro, não é o Palmeiras. Muitas vezes quando a gente viaja, são as pessoas. Sim. São as pessoas que a gente conhece. O fato de eu liderar um consulado não é ego, não é que é cônsul. Pô, falar para vocês, tô cagando, cara. São as pessoas. Isso que é viciante, de você formar família, de você ver gente contigo e, obviamente, você ser o representante do clube do nosso coração. Lógico que é um grande orgulho, não tenha dúvidas. Eu mesmo, quando virei sócio do Palmeiras e pude nadar na piscina do Palmeiras, eu me emocionei, cara. Sensacional. Eu me emocionei. E eu nasci no São Camilo, que é ali em cima, ali na Avenida Pompé, quando eu assinei os documentos lá, o senhor Grande Lívio, eu não tinha meus documentos, não tinha nada do Rio. A gente começou, eu entrei na salinha do senhor Lívio. O senhor Lívio assistiu o Mundial de 51, é um dos diretores do Palmeiras, cara. E tanto é que hoje a gente criou assistiu o Mundial de 51. Você vai na salinha dele, cabelão todo branco, maior style, com óculos verde, assim. Pô, que coroa style, cara. Tipo, eu aconselho até fazer uma resenha com ele, porque ele é sensacional. A gente começou a conversar de samba e da Salgueiro, porque ele é diretor da Salgueiro também, mora em São Paulo. Aí ele começou a ver que eu entendia dos Paranauê do Rio de Janeiro. Vou assinar teu documento aqui, mesmo você não tendo nada aqui. Mas depois você me manda, hein? Aí depois eu falei para ele, tu tá vendo, né, que valeu a pena? Que aí depois ele sempre tá no Rio de Janeiro, frequenta o nosso reduto. É muito legal. Então a gente vai conhecendo gente porque é amor, cara. É amor que a gente tem pro Palmeiras e pelo ser humano. Humberto, a gente já tomou 50 minutos do Gui hoje. Já foi um bate-papo gostoso aqui. Vamos fechar em 1 hora, depois nós dispensa ele, pô. Tem mais alguma pergunta para ele aí, presidente? Não, pergunta não, cara. O Guilherme é um papo agradável, né, cara? Se deixar aqui, a gente vai. Na verdade, tem que voltar os jogos do Palmeiras mesmo, a gente conversar pessoalmente, porque a saudade vai ser muito. Tem que chegar no sábado no Isidoro para você jogo no domingo, entendeu? Tem que chegar sábado, meio-dia, para ficar dormindo no Isidoro lá, cara. Ou por ali, né? Você sabe que tem um projeto nosso de fazer o nosso programa itinerante quando voltar. E um dos lugares que a gente combinou já de fazer é de fazer no Fabinho. O Fabinho tem o bar Presta Atenção em Campinas, ele é o cônsul de Campinas, Guilherme. A gente combinou de fazer lá no Fabinho brother. Fabinho é um cara que agita bastante a cidade de Campinas lá. Normalmente ele aparece por aqui, hoje ele não apareceu, fechou o bar dele, deve estar cansado, né? Então ele acabou não aparecendo, mas é sempre assim. E aí, vamos marcar pra gente fazer um Isidoro e você participar ao vivo com a gente. Apesar que você tá ao vivo, né? Mas presencialmente. Eu já prometi pro Fabinho já conhecer o bar dele, porque parece que o bar dele, do Fabinho, tem uma culinária incrível. Faz parte do Comida de Boteco.
E quando tem essas coisinhas, esses que é com a gente mesmo, né? E aí, pô, é um parceiro ainda, eu já sei que eu não vou pagar nada, então, porra. Porra, ele tem uma sardinha, meu amigo. A sardinha dele é sacanagem, velho. É a melhor sardinha que eu comi na minha vida. Pra quem gosta de. E eu nem sou muito fã de sardinha, mas aquela dele lá. E ele já ganhou uma vez o comida de boteco lá no Rio no Rio de Janeiro. Em Campinas tem um concurso tradicional lá. E o bar dele já foi vencedor. Ô, Presida, tem 2 mensagens aqui pra você. Eu tô vendo aqui. O Luiz Branco falando que você foi o cara que levou ele pela primeira vez no jogo. E aqui temos o Rodrigão também, o Diácono, falando pra gente falar baixo que o Presida tá dormindo. O Presida faz o programa da cama, bicho. Ele só dorme. Pra mim enxergar dentro de assim, ó, entendeu? Aí aparentemente estou dormindo, mas não estou. O Bão tá rachando o bico. Bom, Humbertão, tem mais uma pergunta aí pro Guilherme ou não? Valeu, tenho sim. Tem, senhor Guilherme. Você consegue contar uma história engraçada que aconteceu aí no Rio de Janeiro, em jogo do Palmeiras? Alguma coisa inusitada que tenha acontecido? Pelos anos aí deve ter acontecido bastante coisa diferente. Você consegue lembrar de alguma aí para contar pra gente? Cara, tem um assunto aqui que não sai da minha cabeça, que para mim foi marcante. Eu sempre fico atento quando alguém manda uma mensagem pra gente por rede social, eu fico observando, eu entro no perfil para ver se é realmente palmeirense. Porque o cara que entra no perfil, pelo menos, ele tem que estar com a camiseta do Palmeiras, né? É meio que óbvio. E aí um cara, ele queria participar de uma caravana com a gente. Aí eu olhei nas fotos e só tinha foto com camiseta do Fluminense e uma com a camiseta do Palmeiras. A gente... Tomara que ele não esteja vendo. Mas tinha vaga. Mas aí eu peguei e falei, não, sinto muito, mas vagas encerradas, né? Não tem como. É essa, né? De flertar com outros clubes. Aí, certo dia, e eu percebi o cabelo dele, o cabelo acaju. Um cabelo acaju. Para mim, me surpreende muito quem faz isso, porque, pô, tem alguma coisa estranha aí. Pô, o cara colocou o cabelo de acaju. Aí, beleza. Eu vi ele de longe, até brilhou, assim, mas estava com uma camiseta. Eu já vi que era camiseta oficial de longe. Falei, o cara é estranho, hein? Aí ele se aproximou, ele já sabia quem eu era, veio, se aproximou. E aí ele começou a conversar, e eu já sabia tudo. Entre aspas. A gente começa a conversar, tal. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, não, fala aí, cara, de boa. Então, é porque eu também eu não sou só palmeirense. Qual outro time que você torce? Eu já sabia, torço pro Fluminense. Aí a gente começa a conversar, e aí eu perguntei para ele, mas e aí, na escala de prioridades, de amor, onde o Palmeiras está para você? Ele ficou assim, o Palmeiras está em terceiro. Eu falei, o quê? Terceiro? Eu falei, quem que tá em segundo? Pô, para mim, primeiro, Paysandu. Cara, eu tinha um lado assim, eu falei, socorro, cara, não, eu não tô podendo, cara. Não, eu não sou tão eclético, né, a palavra que gosto de usar. Eu falei, não dá. Você sabe que eu tinha um amigo que falava que torcia pro Palmeiras e pro Corinthians, né? Eu não entendia como que ele conseguia. Isso é meio louquinho. Mas ao mesmo tempo a gente tem um outro caso aqui também no Rio, um cara que eu já levei pra caravana e eu não sabia. Aí tem um dia que eu precisei encontrar com ele, foi em Copacabana, ele tava com o irmão e ele precisava pegar um boné e um copo. Eu morava nessa época em Copacabana. Aí ia pegar comigo, ia parar num ponto. Aí o irmão dele parou o carro assim, falou assim, você não sabe que o meu irmão é flamenguista também? Aí eu olhei pra cara dele, assim, pra mim isso era um espanto total, né? Porque, pô,
sou de São Paulo também. Aí eu olhei assim, eu falei, que porra é essa que tá acontecendo aqui, cara? Aí ele falou, ué, ele é palmeirense e flamenguista. Eu, por exemplo, sou botafoguense e São Paulino. Que porra de família é essa, cara? Aí ele começou, cara, é verdade, cara, desde pequeno, eu é palmeirense, mas o armário era metade dos adesivos Palmeiras e metade Flamengo. Metade das roupas, um e outro. Aí eu fiquei contando história assim, história que eu nunca tinha ouvido na vida. Mas como que eu vou... Aí, e não vou falar que ele é palmeirense? Certo? A gente foi no Allianz, e é um cadeirante. Não podia falar isso. Ele comprou tudo. Tipo, eu quero camiseta, quero boneco, quero touca, a porra toda. Eu falei, como esse cara não... Aí, quando você frente de um movimento, você tem que acabar entender essas coisas. Uma situação comum. Não, sai daqui, cara. Pô, o que você tá falando? Merda, né? Mas não, você, tipo, acaba entendendo certas histórias que vai fazer o quê? Crença também. Como já cantava Valmir e os deuses do futebol, né, Valmir? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração, né, Valmir? E o futebol nada mais é do que amor, né, Valmir? É isso daí. Acompanha a sua vida, não tem jeito. Futebol é um só, cara. Acabou. Não tem jeito. Você tem camisa de outros times ou não, Valmir? Hã? Você tem camisas de outros times ou não? Nos anos 70. Eu tinha um que eu ganhei. Fui mais ou menos parecido com você. Eu troquei com um amigo. Né? Eu gostava muito do Roberto Dinamite. E eu tenho até hoje a camisa do Vasco guardada, 9 do Roberto Dinamite. Pequenininho, não serve mais para mim. Mas foi uma troca que eu fiz com um amigo Paulo Vascaíno em 82, se não me engano. Faz tempo pra caramba. E você, Robertão, tem camisa de outro time ou não? Eu tenho, de time brasileiro, além do Palmeiras, eu tenho do União São João, eu tenho uma camisa de 93 do União São João, e tenho do Metropolitano de Blumenau, que é verde e branco também. Aí o resto é de camisa de time estrangeiro, né? Time estrangeiro tem bastante. Mas de time brasileiro é só do Palmeiras e desses dois que são verde. E uns nem jogam mais, né? O União São João nem joga mais. Mas eu tenho desses times aí, sim. Pessoal, acho que chegou a hora da gente terminar o programa, até porque o Mirtão entrou no chat. Pra gente não ter que aguentar ele. Ele prometeu que ia cantar o samba enredo da Vila Isabel hoje pra você, Guilherme. Mas ele teve um problema aí e acabou passando o dia um pouco apertado, acabou não conseguindo entrar aqui. Mas da próxima vez ele prometeu que ele vai cantar pra você. Se você gosta de samba, você vai passar a não gostar, porque aguentar o Mirtão cantando não é nada fácil. Fala, presidente. Vai encerrar o programa, né? Vamos lá, né? Fugir do Mirtão. Guilherme, obrigado pela sua presença. A gente ficou 1 hora aqui, o tempo voou, foi muito legal. Tá sempre convidado aqui quando você quiser voltar. Espero que você tenha gostado também. Você percebeu como que é o nosso esquema aqui? Não é nada, é tudo no improviso, é um bate-papo como se fosse ali no Bar do Isidoro, ou na padaria Antártica, ali perto do Palmeiras. Então, espero que você tenha gostado. A gente gostou muito. Muito obrigado pela sua presença. O pessoal aqui tem bastante amigos, bastante gente mandou um abraço. Ricardo está mandando um abraço até agora aqui para você. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Pô, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco aí aqui no Rio, né, da nossa luta. A gente tem muito amigo, um abraço para o Hamilton também. A gente tem muito amigo em comum, isso é muito legal. E, pô, assim que é gostoso, né? Quando é um bate-papo aí informal, né? Só faltou a cerveja, né? Mas fica... não estava preparado, mas fica para a próxima aí. Só tenho a agradecer aí esse bate-papo e quando precisarem da gente aqui no Rio de Janeiro, saibam que pode contar, que vão ser recebidos aí no maior carinho. Presida, seu boa noite para o Guilherme, boa noite para quem está assistindo a gente, Presida. Boa noite aí, Guilherme. Foi um prazer ter você aqui com nós, cara.
Eu sei que podemos contar com você no Rio de Janeiro. As 2 vezes no ano passado lá, você deu um suporte para a gente, contra o Flamengo, contra o Vasco. Foi muito legal, cara. Valeu, tá? Obrigado mesmo aí. Se possível, volta a falar com a gente aí. Com certeza. Mandar um abraço também aí para todo mundo aí que mandou um salve aí. Pô, só amizade que fortalece e é o que vale desse nosso Parmeira. Ó, pô, o Clebão tá maquinado. Não, porque o Rubão tá falando aqui, ó. O Rubão, ele me salva com... O Rubão vai salvar o meu nome no celular dele, ele me salva com C, em vez de K. Pô, eu tenho um Kleber negocinho aqui que tá esperando aqui. É outro nível, né, cara? Cara, esse vinho eu trouxe do jogo do ano passado, o Palmeiras e São Lourenço, lá em Buenos Aires, e trouxe um vinho legal para tomar com uma gata e ela me dá bolo até agora. E eu creio que vou tomar com ela, vou acabar tomando essa quarentena, cara. Tá me dando muito furo já. Cuidado que vai quinar o vinho, hein? E olha que legal, o Everton falando que tá com saudade do futebol e a nossa resenha aqui ajuda a matar um pouco essa saudade. Mais comentários aqui, o Diego da Savoia, de Hortolândia, também acompanhando a gente. O Mirtão aqui enchendo. O Mirtão não se aguenta, né? Ele deve estar se coçando lá por Mitral. Tá falando pro fechar a janela que vai estar de novo. Eu falo pra você, cara, ele é detalhista, cara. Ele vê só muita coisa, bicho. Ele devia trabalhar no SNI, lá do Bolsonaro, lá no Serviço Federal, lá, investigação. Ela pega tudo, não passa nada com ele, cara. Hubertão, seu boa noite aí, Hubertão, pro Guilherme. Bom, queria agradecer ao Guilherme aí pela atenção e pela paciência que teve aí com a Shoporco. Muito boa a conversa aí, muitas histórias boas. Fica o convite aí para você retornar sempre que quiser. Nossa porta está aberta aí, foi muito legal a conversa. Muito obrigado aí, boa noite para todo mundo. Foi muito legal o programa de hoje aí. Valeu, meu brother. Prazerzão. Guilherme, fica o meu agradecimento aqui agora. A gente conversou durante a semana para marcar, foi se falando conforme dava, porque todo mundo em casa, mas todo mundo na correria, ninguém parou de trabalhar. E a gente espera que logo a gente possa se ver lá no Allianz, ou em São Januário, no Maracanã, onde for, para ver o Palmeiras. Mais uma vez, obrigado aqui, foi muito agradável aqui a sua presença. Tá refeito o convite para quando até o Mirtão puder participar. E agradecendo aqui o Diego, o Mirtão, o Rubens, o Ricardo, o Digo, todo mundo que acompanhou o nosso papo aqui. Segunda-feira a gente tem mais uma conversa aí com vocês. A gente não sabe ainda quem vai trazer. O Mauro também dando boa noite para o Guilherme aqui se despedindo. Um abraço para todo mundo. Guilherme, obrigado. Humberto, obrigado. Balmiro, obrigado. Todo mundo que acompanhou a gente, obrigado. Até a próxima. Boa noite. Valeu. Tchau. Alô.